E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez, agora para a gente ver aqui o módulo 4, que vai tratar um pouquinho sobre saúde, né? Saúde corporal e a saúde do ambiente que vai interferir aí na sua saúde corporal, mental e social, correto? Então, olha só, pessoal, primeiro passo, os alimentos que a gente consome, eles vão interferir no nosso processo, no nosso sistema imunológico. Tá? Isso é claro, isso já é comprovado cientificamente, mesmo porque nós somos organismos heterotróficos. Então a gente depende de outros indivíduos, a gente vai consumir outros indivíduos. Quando você consome uma planta, né, uma folhinha de alface, um tomate, quando você consome um animal, né, você está necessitando da energia que esses organismos possuem ali, correto? E aí, pessoal, quando você ingere o alimento, esse alimento ele vai passar por um processamento. Esse processamento ele é mecânico e é químico. E isso fica a cargo de quem? Do seu sistema digestório. Lembrando, você vai colocar o alimento no seu corpo através de quem? Através da sua boca. Na sua boca você tem dentes, você tem língua e você tem a saliva. Né? A saliva ela é extremamente importante porque nela contém uma enzima chamada pitialina que vai iniciar a digestão. Então a digestão do alimento inicia na sua boca. Só que tipo de nutriente vai ser digerido na sua boca? Carboidrato, correto? Amido ali, principalmente, vai iniciar sua digestão na boca. E aí, com a mastigação desse alimento, né, o movimento da língua forma aqui o bolo alimentar e você vai deglutir, ou seja, você vai engolir esse alimento, esse bolo alimentar, então, vai passar pelo seu esôfago e vai chegar até o seu estômago. Lá no estômago existem outras enzimas, dentre as quais a gente destaca ali a pepsina, que é uma enzima que vai atuar em proteínas, correto? Então, aquelas cadeias proteicas muito grandes, elas se tornam menores. Então, percebam aí, você teve uma modificação mecânica do alimento aqui na sua boca, com a mastigação, e atuação química com a enzima presente na sua saliva. Lá no seu estômago, né, devido à movimentação peristáltica, ali vai envolver ainda mais aquele alimento e vai misturar juntamente com o suco gástrico. E nesse suco gástrico, a principal enzima existente ali é a pepsina que vai atuar nas moléculas de proteína. E além disso, você vai ter lá o seu intestino, a passagem desse bolo alimentar para o seu intestino delgado, na região do duodeno, que vai sofrer ação ali de suco pancreático, que contém enzimas, as enzimas que vão atuar em carboidratos, enzimas que vão atuar em gorduras e enzimas que vão atuar em proteínas ali ainda por cima. E essas substâncias químicas que contêm esses alimentos, a gente vale a gente lembrar que elas são constituídas por partes menores. Lembra que esses alimentos eles precisam de passar por essa transformação para que seja absorvido pelo nosso organismo. Né? Não adianta nada colocar uma proteína desse tamanho no corpo se eu tenho deficiência da enzima que digere essa proteína, ou seja, que transforma essa proteína em partes menores aí, para que ocorra a absorção dela no meu organismo e ocorra o aproveitamento dessa substância no meu organismo. Por isso, pessoal, a gente vai dividir os nutrientes em 3 principais grupos, correto? Os nutrientes energéticos, que são aqueles que vão gerar energia no nosso organismo, e aí a gente destaca aqui os carboidratos, correto? E lipídios. E aí, olha só, pessoal, carboidratos, eles são divididos em 3 grupos principais. A gente tem o grupo dos monossacarídeos, a gente tem os grupos dos oligosacarídeos, dentre os quais a gente destaca aí os disacarídeos, e a gente tem o grupo dos polissacarídeos, correto? Então, olha só, entre os monossacarídeos, então, vou escrever aqui para vocês, para você montar o esqueminha aí no seu caderno. Então, a gente tem aí os monossacarídeos, tá? Que eu posso destacar aqui, por exemplo, a glicose, tá? Por exemplo, a glicose. Eu tenho aqui os disacarídeos. Disacarídeos, pessoal, fazem parte de um grupo de carboidratos chamado de oligosacarídeo. Disacarídeo é porque eles são formados por 2 monossacarídeos.
No caso aqui, como eu citei glicose aqui em cima, vou colocar aqui, por exemplo, a maltose. A maltose que é formado por 2 moléculas de glicose, correto? Mas eu tenho a sacarose, que é formado por glicose mais frutose. Eu tenho a lactose, que é formado por glicose mais galactose ali, por exemplo. E dentro desse grupo aí também, eu tenho os polissacarídeos, tá? Os polissacarídeos são aqueles carboidratos extremamente grandes. E aí, eu vou citar para vocês 2 principais polissacarídeos, tá? Eu posso citar aqui o amido, tá? Amido que eu vou encontrar em vegetais, amido é reserva energética de vegetal, correto? Então, perceba o seguinte, quando você ingere lá mandioca, por exemplo, né, aipim, macaxeira, como queiram chamar, você está ingerindo tipicamente amido, tá? Perceba que lá tem uma coloração esbranquiçada, um branco amarelado ali, por exemplo, correto? Então, amido, reserva energética de vegetal. E existe também o glicogênio. Glicogênio, reserva energética de animais e fungos. Glicogênio, acúmulo de glicose, né? E no seu organismo, onde você vai encontrar glicogênio em abundância? Você vai encontrar glicogênio na sua musculatura esquelética, toda a sua musculatura esquelética, e no seu fígado aqui, correto? Então, você vai ter a aglomeração de moléculas de glicose, correto? Formando esse glicogênio aí, correto? Beleza? E os lipídios, pessoal, que são moléculas aí, a gente vai representar, a gente tem como principais representantes de lipídios as gorduras, que a gente vai encontrar em animais, e os óleos, que a gente vai encontrar em vegetais, correto? Gorduras em animal, óleo em vegetal. Onde eu encontro uma grande quantidade de gordura em animal? Tecido adiposo, correto? Que é aquele tecido, aquela tela subcutânea, constituída de tecido conjuntivo, que é a terceira camada da sua pele. Os óleos, onde eu posso encontrar óleo lá no vegetal? Nas sementes eu posso encontrar. Então, quando você consome lá, por exemplo, uma castanha, né, a castanha do Pará, você está ingerindo ali uma grande quantidade de óleo. E os lipídios, pessoal, eles são formados por 2 principais estruturas. Eles são formados por ácidos graxos e glicerol, correto? E aí, só uma curiosidade sobre lipídios. Lipídios são moléculas orgânicas insolúveis em água, tá? Lipídio não é dissolvido em água. Ele pode ser dissolvido, ele pode ser solúvel em outras moléculas orgânicas, por exemplo, um clorofórmio, correto? Eu posso pegar lá um clorofórmio, a substância está lá cheio de óleo, por exemplo, posso pegar um clorofórmio, passar ali e vai ocorrer a solubilização desse material aqui, correto? Lipídio, então, é reserva, vai servir como reserva energética, vai servir como isolante térmico para determinados animais, por exemplo, se eu pego lá um leão marinho, se eu observo lá o leão marinho deitado numa calota polar, é porque ele tem uma grande quantidade de tecido adiposo ali, de tela subcutânea na sua pele, tá? Eu tenho lipídios que vão formar a membrana plasmática das células, que são os fosfolipídios, correto? Que eles são formados por uma cabecinha hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, correto? O que significa hidrofílico? Hidrofílico é uma substância que tem afinidade com a água. Então, a cabecinha do fosfolipídio ali, ele é solúvel em água. E hidrofóbica, que existe aversão à água, ou seja, formado por grandes cadeias de ácidos graxos ali, que impedem que a água passe por aquela região. Então, não se solubiliza com a água ali, correto? Eu tenho também lipídios, que são precursores de hormônios, tá? Então, para sintetizar determinados hormônios, principalmente aí os hormônios sexuais, que são lá testosterona, estrógeno e progesterona, eu preciso de lipídio, né? E associado a lipídio também eu tenho determinadas doenças associadas a esse nutriente aí. Por exemplo, o acúmulo de lipídio pode levar à formação de colesterol,
que é um lipídio esteroide, que é extremamente importante para o nosso organismo, principalmente esse colesterol ele é utilizado lá na síntese daqueles hormônios sexuais que eu falei agora há pouco. Só que a gente pode destacar aí como colesterol o HDL e o LDL, né? HDL é o chamado colesterol bom e o LDL chamado colesterol ruim. Por quê? O LDL ele é de baixa densidade, ele vai circular com uma baixa velocidade aí na sua corrente sanguínea e que pode se depositando na parede das artérias. Então, por exemplo, você tem aqui a artéria dessa espessura, à medida que vai sendo depositado aqui molécula de gordura na parede arterial, vai diminuindo, tá? Vai diminuindo o diâmetro dessa artéria aqui, o que vai dificultar a corrente sanguínea, né? Vai dificultar o transporte de substâncias aí ao longo do seu organismo, correto? Então é extremamente importante tomar cuidado com a ingestão desse tipo de nutriente aqui, beleza? Nós temos aqui os nutrientes estruturais, tá? E como nutriente estrutural, eu posso citar aqui as proteínas, tá? Por exemplo, proteínas formando aqui a sua musculatura, tá? Actina e miosina, que são as proteínas contráteis aí, por exemplo. Então, está presente nos seus músculos, então formam essa estrutura. Se encontra proteínas também formando lá a membrana plasmática das células. E aí, pessoal, eu posso chamar a atenção também para esse fato aqui das proteínas, que eu tenho as chamadas proteínas especiais, que são as proteínas, que são as enzimas, tá? Que são biocatalisadores, ou seja, são substâncias que vão acelerar uma reação química ali, diminuindo a energia de ativação, correto? Eu tenho os anticorpos, que são proteínas especiais também, né? Que são proteínas que vão combater um determinado micro-organismo. Eu tenho também proteínas transportadoras de substâncias, por exemplo, a hemoglobina presente nas nossas hemácias aí, são proteínas que transportam os gases respiratórios, oxigênio, gás carbônico aí, por exemplo, né? Eu tenho também os hormônios. Os hormônios são proteínas especiais também que vão ter a função de regular o seu organismo, correto? Então eu posso citar como hormônio aqui a insulina, o glucagon, posso citar aqui a adrenalina, noradrenalina, posso citar cortisol, aldosterona, então são hormônios que vão auxiliar na regulação. E todas essas substâncias que eu acabei de citar são proteínas, correto? E nós temos também um outro grupo de nutrientes, que são os nutrientes reguladores. E aqui, pessoal, eu cito as vitaminas. E aí, olha só, as vitaminas, elas são extremamente importantes para o nosso organismo, porque elas vão auxiliar na regulação, ou seja, no processo homeostático aí do nosso organismo, correto? No equilíbrio ali. E aí, dentro desse grupo de vitaminas, eu tenho aqui dois grupos que eu posso citar. São aqui as vitaminas lipossolúveis, que eu tenho aqui a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. E eu tenho aqui as vitaminas hidrossolúveis. Hidrossolúveis são vitaminas que vão se solubilizar em moléculas de água. Então, as vitaminas lipossolúveis, você consegue ter uma determinada reserva delas no seu organismo. Porque se elas são lipossolúveis, elas vão se ligar à molécula de gordura, né? E lembra que molécula de gordura, ela não é rapidamente quebrada, ela vai ser reservada ali no interior de células chamadas de adipócitos. Então, ao se reservar essa molécula de gordura, você tem algumas vitaminas que são reservadas junto ali também. Já as vitaminas hidrossolúveis, elas precisam de estar constantemente sendo repostas no nosso organismo. E aí eu posso citar a vitamina C, vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, B10, tá certo? São essas vitaminas que, com uma transpiração, você está liberando do seu organismo, no processo de excreção ali na urina, você está liberando ela do seu organismo, correto? Então, precisam de ser constantemente repostas aí. E
o excesso de vitaminas pode causar determinados problemas no seu organismo, assim como a deficiência de vitaminas também pode causar problemas no seu organismo, né? Que são as chamadas avitaminoses. É claro que, principalmente as vitaminas hidrossolúveis, que são constantemente repostas aí no seu organismo, é mais difícil de você ter um excesso delas aí no seu corpo, né? E também pela deficiência de determinadas vitaminas em determinados alimentos. Você não vai encontrar uma grande quantidade de vitaminas, por exemplo, no alimento industrializado, né? Onde você vai encontrar mais vitaminas? Em alimentos de origem vegetal, lá, cru, frutas, verduras, cereais, correto? Você vai encontrar uma grande quantidade desses nutrientes aqui, né, mantendo aí a saúde do seu organismo. Por quê? Se você tiver uma deficiência de carboidrato no organismo, o organismo vai na outra fonte de energia, que são os lipídios, correto? Então, os carboidratos são a nossa primeira fonte de energia. Os lipídios são a nossa segunda fonte de energia. Se acabou o estoque de lipídio no seu organismo, você passou aí muito tempo sem se alimentar e tal, o organismo começa a ir nas proteínas. E, indo nas proteínas, os músculos eles vão começar a se enfraquecer, né? Então, a gente começa a ter um grande problema no organismo ali, logicamente, né? Algumas enzimas começam a falhar, alguns hormônios começam a falhar, então a gente começa a ter determinados problemas no organismo. Então, processo, para você ter uma boa saúde, você tem que ter uma alimentação equilibrada, com a quantidade ideal de carboidrato, quantidade ideal de lipídio, quantidade ideal de proteínas e quantidades ideais de vitaminas no seu organismo, correto? Beleza? E um outro assunto que eu gostaria de tratar hoje aqui está relacionado ao nosso processo de higienização, né? A higiene, a falta de higiene, ela vai gerar doenças aí. E, por exemplo, vamos supor que eu acabei de chegar da rua, né? Estou morrendo de fome, eu nem lavo a mão antes, só que eu andei de ônibus, eu cumprimentei pessoas, eu peguei em objetos aleatórios ali e não lavei as minhas mãos. De repente, num desses objetos, uma maçaneta de porta que eu abri, por exemplo, pode ter lá um vírusinho da gripe, pode ter lá uma bactériazinha causadora de pneumonia, alguma coisa nesse sentido aí, né? E eu não lavei as mãos e peguei no alimento e coloquei dentro do meu organismo. Então, pessoal, automaticamente eu posso ter a manifestação daquela doença ali. Posso ter, posso não ter, depende, é claro, da preparação do meu sistema imunológico, da preparação do meu organismo, como a gente já falou anteriormente. Então, olha só, um dos grandes problemas que a gente tem hoje em relação a doenças é a falta de saneamento básico. Saneamento básico, pessoal, é esgoto tratado, é água tratada, é acesso à saúde que a população tem que ter, né? Tem que tomar cuidado aí com os resíduos liberados no ambiente que podem ocasionar proliferação de animais, mosquitos, baratas, escorpiões, ratos, são animais, querendo ou não, vetores de doenças, né? Então, saneamento básico é extremamente importante. Acesso à saúde é aquele indivíduo que tem acesso ali a uma vacina, tá? É aquele indivíduo que tem acesso a um medicamento, né? De repente a gente sabe que existem aqueles indivíduos que não têm um poder aquisitivo alto, então eles não podem pagar um plano de saúde, né? Então eles necessitam de um plano de saúde público, né? Eles necessitam de um médico, eles precisam de ter acesso a isso, né? Tratamento de esgoto, se o esgoto ele vai sendo derramado a céu aberto ali, vai entrar em contato com a água vai ser ingerida, essa água ela pode ser ingerida literalmente, né, aquela água ali, sem passar por um processo de filtração, sem passar por um processo de tratamento, de fervura da água, né, para poder matar determinados micro-organismos, como ela pode ser utilizada também, por exemplo, para regar uma horta, né? Tá lá a plantação de alface, por exemplo, utiliza aquela água poluída ali, aquela água cheia de micro-organismos patogênicos, eu utilizo ela para poder regar uma grande quantidade de pés de alface. Aquela alface vai ser retirada dali e vai chegar na mesa de alguém. Então, aquela alface pode estar contaminada, né? Então, pessoal, a higienização individual ela é extremamente importante e a higienização
coletiva também é extremamente importante para a manutenção dessa saúde aí, né? Então, a gente tem que defecar em local próprio, ter esgoto tratado, ter água tratada. Se não tiver água tratada no seu bairro, ferver a água, filtrar a água antes de digerir, lavar bem os alimentos, cuidar das unhas, né? Unhas grandes, vai tendo ali diversos micro-organismos que vão se colocando debaixo da unha, né? E aí você não lava a mão direito, você pega no alimento, você acaba ingerindo ali um vermezinho, né? As verminoses que estão relacionadas aí também a essa falta de esgoto tratado, né? Então tudo isso, querendo ou não, vai influenciar na saúde da população, beleza? Fechou.